Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora nós iremos falar sobre a ferida da injustiça, uma das 5 feridas emocionais. Para a gente começar, vou repassar aqui para você que talvez nunca tenha ouvido falar sobre feridas emocionais. Alguém não ouviu falar sobre feridas emocionais? Escreve eu aqui. Existem 5 feridas emocionais. Isso acontece por quê? Por que você pode carregar uma ferida emocional? Porque alguma experiência da sua vida gerou um aprendizado para a sua mente. E esse aprendizado é importante para a sua sobrevivência. E a emoção, uma emoção ativa, é uma maneira da sua mente entender que, por exemplo, se você estiver numa situação de perigo, ela vai se lembrar de como você sobreviveu e isso vai garantir a sua sobrevivência. Tudo bem? Então, existem 5 feridas emocionais: ferida da rejeição, ferida do abandono, ferida da humilhação, ferida da traição e a ferida da injustiça, que é a ferida que a gente vai tratar hoje. E muitos comportamentos que você tem hoje, comportamentos que você talvez já tenha tentado mudar e você se frustrou, alguém aqui se identifica com isso? Puxa, eu não queria ser compulsivo, por exemplo, com comida, esse é um comportamento. Puxa, eu não queria ter um comportamento de um procrastinador, eu não queria procrastinar. Esse é um comportamento. Eu não queria ter medo de arriscar. Esse é um comportamento. Esses comportamentos, eles são consequência de uma ferida emocional. Ô gata, e se eu identificar que eu tenho todas as feridas emocionais, todas as 5, isso acontece? Sim, acontece. Só que, presta muita atenção, existe sempre escreve aqui, ferida de origem. Existe uma ferida de origem. A primeira, aquela que é a primeira. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui um joinha para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia aqui para Alessiostieta, o Vicente, F. Gomes Moreira, bom dia, Socorro Areta, bom dia Areta, Rosária Araújo, a Elianelli também por aqui. A gente está falando hoje sobre a ferida da injustiça. E essas feridas emocionais, enquanto elas não forem tratadas na raiz, o que isso significa? Enquanto essas emoções não forem desativadas, sempre que acontecer algo no teu presente, isso vai significar um gatilho. Um gatilho para quê? Para que você reviva aquele ciclo emocional que aconteceu muitas vezes há anos, lá na sua infância. As feridas emocionais, normalmente, elas se iniciam na infância. Eu sempre digo que a infância, ela determina quem você é hoje. Então hoje, se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa próspera, se você é uma pessoa que é amedrontada, você é apenas o reflexo do que aconteceu na sua infância. A infância foi o período mais difícil das nossas vidas. Não, gata, minha infância foi maravilhosa. Isso muito provavelmente é um recorte que você tem. Mas é muito difícil você encontrar uma criança que tenha sido atendida emocionalmente da maneira que ela precisava. É muito difícil. Por quê? Porque os nossos pais, especialmente a nossa mãe, não sei se você sabe, mas são seres humanos como você, né? Então eles viveram diversos desafios. E aqui, como eu sempre digo, não cabe julgar a sua mãe ou o seu pai. O que importa nesse momento é você reconhecer as dores, as feridas que você talvez carregue e que estão interferindo no teu presente e mais, no seu futuro. Faz sentido isso para você? Coloca um joinha aqui para mim. Você talvez hoje gostaria de ter uma vida diferente e não consegue. Não porque você é incompetente, não porque você não seja capaz, mas porque você hoje carrega essa dor, esse sofrimento dessas feridas emocionais. Tudo bem? Bom dia, Dalva, que bom você por aqui, a Nise também chegando por aqui. A gente vai falar hoje da ferida da injustiça, já estamos falando da ferida da injustiça. E como eu disse, dessas 5 feridas emocionais, 2 delas, elas normalmente acontecem na gestação e uma delas logo no início da vida.
ferida emocional mais profunda de todas é a ferida da rejeição, que normalmente acontece na gestação. A mãe rejeita, uma gestação inesperada. E aí é uma boa pergunta para você investigar. A sua gestação, ela foi desejada ou ela foi inesperada? Porque existe uma diferença. Pode ser que a sua gestação, a sua mãe, o seu pai desejaram muito. Eles queriam ter um filho, uma filha. Então foi uma gestação desejada. Bom dia, Gessilda, Adélia, sejam bem-vindas. O Leandro também por aqui, bom dia. E existe também uma gestação que é inesperada. Aconteceu. E aí, naquele momento, aquela mãe, aquele pai, eles ficaram ali preocupados, porque talvez, por exemplo, a situação econômica não permitia ter um filho. E aconteceu. Bom dia, Liginha, bom dia, José Augusto. Existe uma diferença também na gestação inesperada. Existe uma gestação inesperada e que depois ela acaba sendo acolhida. Isso acontece. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fala assim, minha gestação foi desejada. Mas será que ela foi desejada desde o início ou depois ela foi acolhida? Isso pode ter acontecido. E também existe a gestação inesperada, que é rejeitada. E que normalmente gera também a segunda ferida emocional, que é a ferida do abandono, o abandono emocional. Tudo bem? E muitas crianças, mesmo sendo desejadas, elas podem ter vivido a ferida do abandono, esse abandono emocional. Por quê? Porque, por exemplo, a mãe trabalhava fora, tinha outras tarefas, tinha filhos, tinha uma relação difícil, ou seja, tinha problemas. E aí ela não conseguiu estar emocionalmente com você. Tudo bem? Faz sentido isso? Então, existe a ferida do abandono. Ferida da humilhação, ferida da traição e ferida da injustiça, essas três feridas, normalmente elas acontecem depois que você nasceu. E também, digamos, numa idade um pouquinho mais avançada, depois de 2, 3 anos de idade. Tudo bem? Normalmente, é claro que existem exceções. Você pode ter vivido a ferida da humilhação logo que você nasceu. Você pode ter vivido isso. Então, assim, mas no geral, na média, isso acontece depois dos 2, 3 anos de idade. Tudo bem? Agora vamos falar especificamente hoje da ferida da injustiça. Como é que você se sente quando acontece algo que você julga ser injusto? Coloca aqui a primeira palavra que vem à sua mente. O que você sente? Uma situação acontece com você hoje, uma situação que você julga ser uma injustiça. Qual é o sentimento? Coloca aqui em uma palavra. O que você sente quando acontece isso que você julga, diz de injustiça? Olha só, bom dia Alessandra, Lu Lima, a Lígia. Oi Lígia, bom dia também. Nó na garganta. A Gessilda, triste. Coloca aqui, o que você sente? Bom dia Sandra. O que você sente quando acontece uma situação que você julga ser de injustiça? Nó na garganta, triste. A Elisângela, decepção. Perceba que são sentimentos diferentes, ou seja, interpretações diferentes. Mas, como a Nízia agora colocou, muito chateada. São sentimentos. Por que você tem esses sentimentos? Porque em algum momento você já os viveu. Guarda isso, você já os viveu. A tua mente, ela reconhece aquilo que já foi apresentado a ela. Já foi apresentado a ela. E quem carrega a ferida da injustiça, normalmente, como a Ali já escreveu aqui, quero fazer justiça. Tem exatamente esse comportamento de querer fazer justiça. Não é à toa, eu não sei se tem algum advogado ou advogada aqui, mas muitas pessoas que vão trabalhar, por exemplo, com o direito, elas viveram a ferida da injustiça. É como se aquele trabalho fosse, de uma certa maneira, curar aquela dor que ela tem.
Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, esse sentimento constante de injustiça que você talvez sinta, ele pode estar te atrapalhando. Ele pode estar te atrapalhando. Como, por exemplo, com a dificuldade de perdoar. Quem aqui tem dificuldade de perdoar? E aqui não vamos entrar no lado moral, tá? Porque eu sei que existe um lado moral que você talvez tenha aprendido e que vem das religiões, que diz para você, você não pode guardar mágoa, você não pode isso. Ok, isso na teoria faz sentido. Mas por que você tem dificuldade de perdoar? Porque quando você viveu essa injustiça na sua infância, você ficou, por exemplo, com um nó na garganta, como escreveram aqui. O que acontece? Uma emoção ficou ativa para sua mente guardar, para você não reviver isso, para você não ficar com aquele nó na garganta. Por quê? Porque aquilo foi ruim e aquilo poderia ter colocado a sua sobrevivência em risco. Tudo bem? Faz sentido? O Luiz, será que é uma injustiça ou eu estou alimentando algo que está sendo interpretado errado? Perfeita colocação. Porque quando eu carrego a ferida da injustiça, a minha visão, muitas vezes, ela acaba sendo muito rigorosa. E aí eu tenho um comportamento, por exemplo, vingativo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Dalva, a mesma pessoa, pode ter até as 5 feridas, né, Gata? Exatamente, Dalva. É isso aí. Só que existe a ferida de origem. A primeira. É impossível... Eu, pelo menos, eu confesso que eu nunca vi isso, nunca tratei uma pessoa que tenha tido as 5 feridas de uma vez. É muito difícil que isso aconteça. Existe sempre uma primeira. Tudo bem? Então a gente passa a ter comportamentos, e isso que o Luiz colocou aqui é muito bom. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma visão sobre um fato que não é a realidade. É a visão baseada na ferida da injustiça. E aí eu me torno uma pessoa muito dura com o mundo, eu me torno uma pessoa muito rigorosa com as pessoas ao meu redor, e principalmente, sabe com quem? Faz assim, ó, com você. Você passa a ter um comportamento muito crítico e muito julgador, especialmente com você. Faz sentido isso? Alguém se identifica? Oi, Flá, seja muito bem-vinda, bom dia, Salete também. A Lígia, aí acabo sendo taxada de bocuda, difícil, porque eu ponho os pingos nos is. Pois é, olha só, e aí que a gente precisa entender o perigo disso. O perigo no sentido de você talvez possa estragar relações, você pode, por exemplo, comprometer inclusive, sei lá, o seu crescimento profissional, sendo essa pessoa muito crítica, muito julgadora, e você faz isso de maneira automática. Por quê? Porque, na verdade, você tá o tempo todo evitando a injustiça. Você está evitando a injustiça. Você passa a ter, por exemplo, dificuldade de confiar nas pessoas. Alguém se identifica com isso? Uma dificuldade enorme de confiar nas pessoas. Ah, Gato, mas as pessoas vão me passar para trás. Ah, mas alguém já me passou para trás. Ok. Fica um aprendizado. Mas eu, pelo menos, acredito nisso, tá bom? Não sei, e não quero te doutrinar isso. Mas o que eu acredito? Existem pessoas ruins no mundo? Sim, claro que existem. Mas elas não são a maioria. Eu acredito de verdade nisso. As pessoas boas são a maioria, não as ruins. O problema hoje é que, infelizmente, a internet, as redes sociais, elas deram espaço para que essas pessoas ruins ganhassem, digamos, amplitude. Elas ganhassem escala. Então a gente vê muitas pessoas ruins falando, mas não é a maioria. Não é a maioria. Faz sentido isso para você? Isso é o que eu acho, tá bom? É a minha opinião. Então, assim, quando a gente é muito rigoroso e julgadora, né, a gente fica julgando o tempo todo, na verdade a gente está buscando evitar essa injustiça. E aí, quer ver um outro comportamento da ferida da injustiça? Quem aqui tem dificuldade de receber elogios? Quem aqui tem dificuldade de receber elogios? Por quê? Porque você desconfia
que aquele elogio não é verdadeiro. É como se assim, eu fui elogiada por você, o que você está querendo? O que você está querendo na verdade? Ele quer alguma coisa, ele está me elogiando porque ele quer me passar para trás. E às vezes não. E a gente precisa aceitar o elogio. Existe uma lei sistêmica, que vem da constelação sistêmica e familiar, que é dar e receber. Dar e receber. Para qualquer relação, isso é muito importante. Dar e receber. Qualquer relação, seja ela amorosa, entre familiares, entre amigos, dar e receber. E dar e receber envolve muitas coisas, inclusive elogios. Então, quando eu chego aqui e falo, Lígia, você é uma pessoa incrível, e você, digamos, diz assim, eu não sou não. Você, na verdade, está quebrando essa lei. Por quê? Porque eu te ofereci um elogio e o que você deveria ter feito é aceitar esse elogio. Só que, por que é tão difícil de você aceitar esse elogio? Por conta, muitas vezes, dessa ferida da injustiça. Porque você está desconfiando. Você fica desconfiando que eu, por exemplo, estou com uma segunda intenção. Quando eu elogio a Lígia, ele tem uma segunda intenção. E não, às vezes, eu só quero elogiar. E você precisa aceitar. Tudo bem? Isso, claro, vai dificultando as suas relações. Vai dificultando as suas relações. Existe um outro tipo de comportamento que tem muito a ver com a ferida da injustiça, que é o perfeccionismo. Alguém aqui se identifica com o perfeccionismo? Por que o perfeccionismo é uma característica da ferida da injustiça? Porque eu não quero ser injustiçado de novo. E para não ser injustiçado, eu vou fazer perfeito. Perfeito. Porque aí não tem como alguém, digamos, criar uma injustiça comigo. Faz sentido? Não tem como. Então eu busco a perfeição. Só que isso se torna uma armadilha. Porque o tempo todo eu estou querendo fazer tudo certo. Está errado isso? Não. Teoricamente. Mas isso, quando se torna uma obsessão, isso se torna uma grande prisão. Porque a vida, ela não é perfeita. A Gisilda se identificou. A vida não é perfeita. E talvez a beleza da vida sejam as suas imperfeições. Porque é a partir de uma imperfeição que você tem a chance de melhorar, que você tem a chance de crescer, que você tem a chance de criar algo diferente na sua vida. Faz sentido isso para você? E esse perfeccionismo muitas vezes te leva a algo muito perigoso, que é a obsessão por dietas. A obsessão por ser perfeita, principalmente quando a gente fala de estética, principalmente quando a gente fala do nosso corpo. Ô gata, mas você não disse que um corpo saudável é fundamental? Sim, um corpo saudável ele é fundamental. Por quê? Porque isso tem a ver com a neurociência, tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. Esse corpo é uma máquina perfeita para garantir a nossa sobrevivência. E quando eu estou, por exemplo, acima do peso, quando eu estou com alguma doença, esse corpo não está funcionando bem. E isso, para minha mente, é perigoso, porque pode me colocar em risco de sobrevivência. Só que esse perfeccionismo leva a gente a exageros. Então, ainda mais hoje com a proliferação das redes sociais, a gente muitas vezes cai na armadilha da comparação. Escreve aqui, armadilha da comparação. E aí a gente não consegue enxergar quem a gente é de verdade. E aí a gente acha que aquele resultado que está acontecendo na nossa vida, eu falei muito isso ontem no encontro da comunidade Autoestima Saudável, aliás, vou te fazer o convite aqui para você entrar gratuitamente na comunidade Autoestima Saudável agora, é só você escrever Autoestima, a gente tem os encontros ao vivo sempre às terças-feiras, 21 horas. Para quem estava ontem lá, foi legal? Coloca aqui se valeu a pena você estar comigo ontem. A gente fez um processo terapêutico no final, é gratuito, cerca de 1 hora, para você se priorizar,
para você tratar as tuas feridas emocionais. Aliás, a semana que vem a gente vai falar exatamente sobre isso, ó, os passos para você libertar a sua criança ferida. A gente vai falar exatamente disso. É gratuito, é só você escrever autoestima aqui, você vai receber uma mensagem no seu direct, clica e entra no nosso grupo de WhatsApp silencioso, tá bom? E você tem a chance também, nos próximos dias, de participar da minha Red Thursday, que é a minha Black Friday vermelha, e na quinta-feira, no dia 5 de dezembro, na outra quinta-feira, tá bom? Essa obsessão pela perfeição leva muitas pessoas a se colocarem num limite extremo sem nenhuma preparação, o que é extremamente perigoso para a vida delas. Então, por exemplo, quando a gente fala de dietas rigorosas, pessoas que estão o tempo todo obcecadas por um corpo que elas viram na internet, isso se torna uma grande prisão. Por quê? Porque elas não querem ser julgadas. Só que aí o que acontece? Existem bloqueios emocionais que impedem ela de ter aquele corpo. É aquela história da procrastinação. Você sabe o que você sabe o que você precisa fazer para ter o corpo que você deseja, não sabe? Você precisa fazer exercício, você precisa ter uma boa alimentação, mas você não consegue. Por quê? Porque muitas vezes existem essas feridas emocionais que geraram um comportamento de proteção para você. Tudo bem? Faz sentido? E a ferida da injustiça, ela traz para você uma autocobrança muito forte. Alguém se identifica com isso? Você se cobra demais. E o problema de você se cobrar demais é que normalmente, você não se cobra de uma maneira gentil. E não adianta dizer que, não, eu me cobro de uma maneira gentil. Não faz isso. Muito provavelmente você não faz isso. Você se cobra de uma maneira muito dura. Tudo bem? Faz sentido? Elisene, seja bem-vinda. A Silvia, tô orgulhosíssimo de você, hein? Que bom. A Lilane também por aqui, seja bem-vinda. A Paula, oi Paula, seja bem-vindo. O Maurício, Alá, o profeta hipnoterapeuta, minha colega. A Nilva também por aqui. A Eliana, a Cristina. A gente está falando exatamente sobre ferida da injustiça. Você não se cobra de uma maneira gentil. E quando você se cobra de uma maneira dura, quando você se cobra muitas vezes se desvalorizando, você está adoecendo a sua autoestima. E a autoestima é a maneira como você se vê, como você se enxerga, como você se trata. E essa autoestima doente não permite que você tenha autoconfiança. Escreve aqui, autoconfiança. Autoconfiança em quem você é. Até porque você hoje, talvez com autoestima doente, você se enxergue menor do que você é. Você se enxergue incapaz. Você se enxergue alguém que não vai conseguir nada, e o que é uma grande mentira. Eu falei no nosso encontro de ontem. Você não é os resultados que você tem hoje na sua vida. Talvez a tua vida financeira esteja caótica. Talvez a sua saúde esteja precária. Talvez os seus relacionamentos estejam ruins. Mas isso não significa que você seja isso, que você seja esse resultado ruim. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. Você não é isso. Você é alguém que está buscando a redenção. Você é alguém que está buscando sair desse padrão. Por isso que você está aqui. Você não está aqui pelos meus belos olhos azuis, que nem azuis são. Você está aqui porque você precisa. E você já criou essa conscientização de sair dessa gaiola, dessa prisão que você está vivendo. Por isso que enquanto você não curar essas feridas, você vai continuar com o mesmo padrão. E a ferida da injustiça tem algumas causas muito comuns, e que começou, claro, na nossa infância. Que começou, infelizmente, aonde? Na nossa infância. E aqui a gente precisa entender o que aconteceu na sua infância. Existem situações que você viveu que você talvez nem lembre conscientemente. Existem
Por exemplo, situações que você guarda aqui no seu subconsciente, que é a sua mente emocional. A nossa mente, como eu digo, ela quer garantir sempre a sua sobrevivência. E para isso, ela usa as emoções para te proteger. Então essas emoções estão ativas. Então, uma das causas mais comuns da ferida da injustiça foram injustiças que você sofreu na infância ou que você interpretou como injustiça. Por exemplo, um pai rigoroso demais com você, um pai ou uma mãe que não tinham afeto com você. Então, por exemplo, você era exigida para ir bem na escola, para ser a melhor aluna. E quando você, digamos, se esforçava para isso, entregava isso para os seus pais, você não recebia afeto, você não recebia um parabéns. E aí muita gente pode falar o seguinte, mas isso é frescura. Não, não é frescura. Isso você, como adulto, pode julgar como frescura, mas se coloca no lugar da criança. Tudo que aquela criança queria era ser o quê? Reconhecida pela mãe e pelo pai. Tudo que aquela criança queria era receber um abraço de parabéns, meu filho, parabéns, você se esforçou, você conseguiu. Alguém aqui se identifica com isso? Você em algum momento da tua vida, você viveu essa ferida da injustiça. Quer ver uma outra causa muito comum da ferida da injustiça? Promessas que foram feitas a você e que não foram cumpridas. Sabe aquela velha história de mãe, eu quero agora tomar um sorvete? E aí você fala assim, não, agora não, na volta a gente compra. Alguém já ouviu isso aí? Alguém ouviu isso na sua infância? Bom dia, minha amiga Marisa, seja bem-vinda. Marisa, diz lá pro grupo que eu tô aqui em São Paulo. Então, o pessoal tá surtando, Eduardo, seja muito bem-vindo, Del Prof, a Vilma, alguém já viveu isso? Depois eu compro. Isso é a quebra de uma promessa, é a quebra da palavra, que pode parecer um detalhezinho, você pode falar, mas isso é uma bobeira, ô gata. Se coloca no lugar da criança. A criança, ela nasce como uma folha em branco. Ela não sabe, quando ela nasce, o que é certo, errado, bom ou ruim. Ela não tem ainda a consciência crítica para entender, por exemplo, que a mãe está falando aquilo para despistar ela, porque a mãe não quer comprar o sorvete agora. Mas para a criança, aquilo se torna uma grande promessa e uma expectativa. E aí o que acontece? Aquela expectativa é quebrada. Aquela expectativa, ela não acontece. E isso talvez se repita. E aí eu me sinto injustiçado. Tudo bem? Uma outra causa muito comum da ferida da injustiça, comparação. Escreve aqui, comparação. O outro sempre é melhor do que eu. O meu irmão faz tudo certo e eu faço tudo errado. O tempo todo estou sendo comparada. O vizinho, o filho do vizinho é uma pessoa incrível, você não é. O filho do vizinho tem tudo organizado no quarto, o seu quarto é totalmente desleixado. Essas comparações também vão criando essa ferida da injustiça. Puxa, nada do que eu faço tá bom. Isso é injusto. E muitas vezes, presta atenção, essa comparação, ela acaba sendo alimentada hoje, como eu disse há pouco, pelas redes sociais. É por isso que você se torna muitas vezes uma pessoa obsessiva por um corpo perfeito que você vê no Instagram. E aí você quer esse corpo a todo custo. A todo custo. Só que você está ferindo muitas vezes a sua saúde. Você está fazendo aí dietas malucas, sem acompanhamento nutricional de um especialista, colocando a sua vida em risco, inclusive com remédios. Por isso que você precisa entender que nem sempre você vai conseguir atender a essas expectativas que a sua própria mente criou para não reviver a ferida da injustiça. Porque
Quem carrega uma ferida emocional, o comportamento dela é para não viver aquilo de novo. Faz sentido isso para você? Uma outra coisa comum, uma causa comum de quem tem a ferida da injustiça, a violência sofrida na infância. E aí tem muita gente, hoje adulto, né, que fala, né, com o peito cheio, né, fala o seguinte: eu apanhei na infância e estou vivo aqui. Alguém já ouviu isso? Não, isso aí, essa geração de hoje é uma geração mimimi. Na minha época eu apanhava e eu tô aqui, vivo, firme. Vem cá, eu vou te contar um segredo. Realmente essas pessoas que apanharam na infância, elas estão vivas, elas sobreviveram. Mas elas estão todas ferradas emocionalmente. Essa fala delas é apenas um disfarce para ela acreditar que está tudo bem. É apenas isso. É apenas isso. É uma máscara de uma pessoa durona, uma pessoa que sobreviveu, só que está toda F3 pontinhos por dentro. É a realidade. São pessoas que talvez se tornaram agressivas e aí tem uma dificuldade enorme de relação. São pessoas que caíram para fugir dessa dor, para sair dessa realidade, no álcool muito cedo, nas compulsões, por drogas, por compras, por sexo. No caso dos homens, que caem na pornografia. Entende isso? Faz sentido isso para você? Essa ferida da injustiça. Larissa Carozzi, seja muito bem-vinda. Avisa a turma que eu tô aqui. Avisa a turma que eu tô aqui. Ai. Entende a importância de você curar essas feridas emocionais? Entende a importância de você olhar a causa disso? Porque se você continuar com os mesmos comportamentos, a tua vida não vai mudar. As feridas emocionais, elas são a base do comportamento que você tem hoje. Por quê? Porque você se adaptou. Então, no momento que você viveu a ferida da injustiça, por exemplo, o que acontece? Você passa a ter um comportamento para evitar a injustiça de novo. Então você tem dificuldade de perdoar, você se torna uma pessoa vingativa, você se torna alguém extremamente perfeccionista, porque você não quer ser injustiçada de novo. E isso é muito pesado. É muito pesado. É muito pesado. Isso, claro, vai dificultar todas as suas relações, os teus sonhos. É esse tipo de vida que você quer ter? É por isso que ter uma autoestima saudável passa por curar as feridas emocionais. Porque sem uma autoestima saudável você não confia em você não tem autoconfiança nas suas ações, nas suas escolhas, nas suas habilidades. E sem autoconfiança você não tem ação. E sem ação você não tem transformação. Você não tem resultados diferentes. Aí a pergunta que eu te faço: você quer que em 2025, daqui a 35 dias, você quer que a sua história mude ou ela continue do jeito que está? Responde aqui para mim. Isso. Boa, Luísa. A Paula, é verdade. O Luiz, buscar a cura dessas feridas é qualidade de vida. E falo por experiência. Uma injustiça que eu alimento nos outros. Sim, porque é um comportamento. E é um comportamento automático. Se você ainda tivesse a escolha, até, digamos, você poderia sobreviver e ter uma vida melhor. O problema é que tudo se trata de sobrevivência e é um comportamento automático. Faz sentido isso para você?
Ou Luiz, hoje estou no processo de separação por essas feridas dolorosas. E por isso que você precisa, como eu já te falei aqui, você precisa curar essas feridas, porque há um risco de você repetir esses padrões numa outra relação. Isso eu não estou dizendo de uma relação amorosa, mas qualquer relação com os filhos, com os amigos, tudo bem? A Lígia e a Gessilda, mudança, ótimo. Então, vocês precisam recuperar a autoestima de vocês. Recuperar a autoestima de vocês. Por isso que eu vou convidar novamente você a participar da comunidade Autoestima Saudável gratuitamente. Escreve autoestima aqui e venha participar dos nossos encontros semanais às terças-feiras às 9 da noite, horário de Brasília. Porque lá, além do conteúdo, eu faço um processo terapêutico exatamente para a gente trabalhar essas questões. Tudo bem? Você precisa recuperar a sua autoestima o quanto antes. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje e espero que você tenha um dia muito lindo e saiba que você não é os resultados que acontecem hoje na sua vida. Você é uma pessoa muito melhor do que esses resultados, pode ter certeza. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!